Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus, ele trabalha, irmãos, através de princípios. E um dos princípios que Deus falou no meu coração para trazer hoje para a igreja foi sobre a obediência. Em Gênesis 6, nos traz a vida de Noé. Noé, ele foi um homem o qual foi obediente ao Senhor. Deus deu toda uma instrução para ele e ele seguiu passo a passo. E através de Noé, ele foi, um homem que viveu em um tempo no qual Deus se arrepende de criar a humanidade. Porém, Deus vê num homem uma obediência, também enxerga a oportunidade de, através dele, fazer tudo novo. E no versículo 22, diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Ou seja, ele exerceu a obediência. E através dessa, Noé ficou conhecido e o nome do Senhor foi glorificado. Deus, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, meus irmãos, a partir da nossa obediência. E Deus nos traz uma reflexão. Temos sido obedientes a Deus? Temos vivido tempos difíceis, se não iguais aos que em outrora aconteceu? Acredito que bem próximo. A gente tem visto, acontecer tanta coisa. A maldade do homem tem crescido. As famílias se corrompendo. E a cada vez mais a instituição família falida e destruída. Cada vez mais cresce a maldade, cresce tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Mais ou menos parecido com o tempo de Noé. E, porém, Deus hoje me trouxe aqui para falar para a igreja. Precisamos estar atentos ao falar de Deus. E precisamos ser obedientes. Nesse ano de 2025, nossa igreja tem como tema o renovo. Que esse renovo traga tudo aquilo que Deus tem para nós. Que sejamos obedientes à voz de Deus. Amém? E Deus, ele trouxe algumas instruções para mim. E eu vou compartilhar com os irmãos, para que a gente possa receber mais de Deus. Porque eu tenho recebido, não sei você, mas eu tenho recebido desde a hora que eu entrei aqui. Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem confirmado a palavra. E eu estou muito grato a Deus, porque minha esposa, minha filha sabem o quanto eu passei mal esses dias que antecedeu. Gente do céu. Mas assim, foi incrível, porque desde quando Deus confirmou, a palavra, e a importância também de você estar fazendo o seu devocional, sabe? Domingo passado Deus me deu alguns tópicos, nos quais eu vou estar entrando aqui. E eu falei: Senhor, como é que vai ser essa palavra aí? Que o Senhor me deu só tópico. Como é que eu vou, destrinchar esse negócio aí? Para onde eu vou, Deus? E aí, na quarta-feira, no devocional, foi sobre Noé, sobre a obediência. Eu falei: eita glória. E aí Deus confirmou no meu coração. Eu peguei o computador, comecei a escrever. Meu irmão, o negócio saiu e tá indo. Eu tenho certeza que Deus está falando contigo aí. Amém? E hoje, ainda a gente vai entrar aqui agora numa introdução para os homens. Se você puder aí abrir sua Bíblia. Homem, tem homem aí? Varão de Deus? Dá um glória aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Isso aí, me ajuda aí, meu irmão. Vamos embora. Efésios 5, 23. Eu queria pedir a mídia para colocar, por favor. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Irmãos, o homem é o cabeça da casa. O
que nós temos feito como cabeça do nosso lar? Será que temos sido homens obedientes ao Senhor, que tem trazido a presença de Deus para o nosso lar? Cabeça, irmão, remete à autoridade, a quem deve vir o direcionamento. Cabeça remete à posição de governo. Homens, o que nós temos feito com o que Deus já nos intitulou? Nós vimos em Gênesis a história de Noé, que através de um homem que era obediente a Deus, e este era o cabeça do seu lar, e através dele, através da obediência dele, ele não só foi ele salvo, mas também toda a sua família, e através dele Deus ainda salvou cada casal de animal. Você tem noção da importância de a gente ser o cabeça do nosso lar? Da gente exercer a obediência de Deus, de a gente trazer a presença de Deus. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmão. E a gente precisa fazer a diferença também no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos. Qual tem sido a nossa conversa quando está só nós e nossos amigos? Qual tem sido o nosso testemunho? Eu quero trazer para vocês, não para minha glória, pelo contrário, eu sou pecador e preciso de Jesus, cara, todos os dias da minha vida, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Lá no trabalho, quando eu fui para lá, não tinha o hábito da oração, né? Apesar de ter pastores lá, não tinha o hábito da oração. E aí depois que eu fui para lá, eu falei, gente, vamos orar, gente. Vamos orar. E de lá para cá a gente sempre tem orado. E então, chegando agora, foi quinta-feira. Sexta-feira. Chegando na loja, aí um irmão falou assim, ei, vaso de honra. Eu falei, eita glória, vamos glorificar a Deus. Aí dali a gente começou a brincar. E aí um rapaz que trabalha lá com a gente, ele tem problemas depressivos. Inclusive já tentou a morte diversas vezes. É algo assim pesado, né? Mas que a gente vê como Deus está tratando. É uma pessoa que não dobrava os joelhos para orar. É uma pessoa que não conhecia do amor de Deus. E através de atitudes, ele falou algo, brincou comigo. Eu falei assim, varão, a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Aí ele, William, tu fala bonito, cara. Eu falei, não falo bonito não, porque não vem nada de mim não, que de mim só vem podridão, meu irmão. Sou tão falho como você, mas é Deus que está me usando. Aí ele falou assim, poxa, eu tenho que compartilhar algo com vocês. Foi impressionante, mas depois de um tempo para cá, eu tenho começado a orar em casa. Aí eu falei, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Imagina você, aquilo me trouxe uma alegria tão grande. E eu falei assim, Deus, obrigado. Obrigado porque isso é confirmação. Isso é confirmação de oração, é confirmação que a gente está no caminho certo. E eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, sabe? E a gente precisa, irmãos. Nós, como cabeça do nosso lar, como cabeça, referência, a gente precisa exercer a obediência a Deus, porque os nossos filhos nos veem como referência, porque as nossas esposas, os nossos colegas de trabalho, todos, está todo mundo te observando, meu irmão. Não pensa você que você está passando ileso, não, que o primeiro erro que tu fizer lá vai o crente. E pode ter certeza, meu irmão, vigia, seja obediente a Deus, traga a presença de Deus para o teu lar. E dando seguimento aqui, Deus traz uma instrução para as mulheres. Vamos ler aqui Provérbios 14:1. Pode colocar para mim, por favor? A mulher sábia edifica a sua casa.
mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Muito forte isso. Muito forte, porque aqui a gente tem uma instrução genuína de Deus. E vamos trabalhar aqui com esse verbo, edificar. Segundo o dicionário, edificar significa construir, fundar, instituir, induzir ao bem, à virtude ou doutrinar. Segundo a Bíblia, há alguns significados, como por exemplo, construir, elevar socialmente, espiritualmente, induzir a virtudes pelos bons exemplos. E assim, a mulher tem um papel fundamental na construção, na fundação e na manutenção do lar. Sim, é uma responsabilidade gigante. Mulher, você tem sim uma responsabilidade gigante. Deus não chamou você, uma mulher, para ser pequena ou para se acovardar. Deus colocou nas suas mãos a responsabilidade de edificar o seu lar, induzir ao bem. A mulher tem esse poder de destruir ou construir. Então, igreja, eu tenho fé e convicção em Deus hoje, que as mulheres que estão aqui hoje vão sair daqui com a consciência e o entendimento do tamanho da sua responsabilidade. Mulheres que vão edificar o seu lar, trazer o bem e conduzir os seus lares em harmonia e sabedoria. Mulher, eu creio que a partir de hoje você não vai mais falar que teu marido é feio. Fala que ele é bonito. Profetiza a bênção na vida desse homem. Fala, marido, você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Minha irmã, você quer ver mudança, mas tu xinga o homem. Chay, a varoa quer que o varão leve ele para jantar. Quer que leve ela para jantar lá. Mas a varoa está toda... Chega em casa, a varoa está fedendo a óleo. Meu irmão, misericórdia, Jesus. Minha irmã, você precisa edificar o seu lar. Edificar o seu lar em todos os sentidos. A edificação é a construção, a manutenção. Você precisa manter o seu amor, aquecer o seu casamento. É isso. É isso. As mulheres, eu tenho certeza que Deus tem falado aqui aos corações. Porque Ele falou primeiro comigo. E eu sou muito grato a Deus pelo grau de maturidade que Deus tem trazido para o meu casamento. Porque a gente já passou por muita coisa. A gente passou por muita coisa e muitos momentos difíceis, né? E Deus, Ele reconstruiu o nosso casamento. E eu sou muito grato a Deus pela linda mulher que Deus me deu. E que você seja, mulher, uma mulher sábia, que edifica o seu lar, que edifica os seus filhos, que profetiza a bênção nos seus filhos, que fala, meu filho é uma bênção, essa criança vai prosperar, essa criança vai ter um futuro melhor. Minha irmã, no nome de Jesus, abra a tua boca para abençoar. Abra a tua boca para profetizar a bênção. Ah, mas eu não gosto mais do que eu estou vivendo. Minha irmã, se você não gosta mais, o único remédio é você profetizar. Deus te deu a língua, não foi para fazer fofoca não, minha irmã. Foi para profetizar na vida do teu marido, na vida do teu filho, para elevar o patamar da tua casa. Tu quer descer o céu na tua casa? Abre a boca e profetiza. Ah, eu quero ter o melhor casamento do mundo, então profetiza. Em nome de Jesus, vou ver aqui casamentos restaurados, mulheres edificando o seu lar, profetizando e homens prosperando, porque a mulher tem uma importância fundamental nisso tudo. Então, minha irmã, em nome de Jesus, que a gente saia daqui hoje, elevando um patamar da nossa vida em Deus, sendo obediente a tudo que Ele está trazendo para a gente aqui. Amém? E Deus também me trouxe aqui instrução para os filhos. Vamos ler Efésios 6, 1 ao 4. A gente está dando um passeio na Bíblia, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de ler a Bíblia. E a gente aprende, sabe? Cada dia mais.
tira um tempo. Tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para meditar na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai te trazer instrução para cada momento que você vai estar passando. Cada dor, cada choro, ele não é em vão. Ele não é em vão. Deus tem algo para fazer. Amém? Tem jovem aí? Tem filho? Quando eu falo filho, eu também me coloco na condição de filho, porque ainda tem minha mãe. Inclusive hoje seria o aniversário do meu pai, mas não se faz mais presente. Dia 12 de janeiro. Mas isso aqui serve para a gente também, que ainda tem nossos pais vivos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? Isso é muito lindo, sabe? Porque se a gente parar para meditar aqui, honra teu pai e tua mãe. Quando a gente fala de honra, a gente fala de honrar a Deus, honrar os pais, honrar aquilo que a gente carrega, que é a nossa fé. Ser um crente verdadeiro, independente das circunstâncias. Então, jovem, você aí, olha a importância que você tem na tua vida. Tu quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma vida de milagre? Sucesso não é só sucesso financeiro, não. Você pode ser muito bem sucedido sendo um bom filho, sendo bem sucedido como um futuro esposo, e ter uma família feliz. Bem sucedido se remete a grandes coisas, não somente a vida financeira, mas em todas as outras áreas. Você precisa focar nisso. Eu quero ser um homem bem sucedido. Então honra teu pai e tua mãe. Olha a importância disso tudo. Então escuta a palavra do Senhor, jovem, para que te vá bem em tudo que você faz. Jovem, adolescente, hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha, e às vezes a gente não tem tamanho noção, porque o mundo lá fora está sendo bem pesado, sabe? Bem pesado mesmo na violência, bem pesado mesmo na pornografia, bem pesado mesmo em coisas que afastam os nossos filhos de Deus. E os nossos filhos, aquela passagem que fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que no dia mau não se desvie, é real, irmão. A gente precisa ensinar todos os dias. E eu estava falando com a minha filha hoje, eu falei assim, filha, muitas das vezes a gente não está no lugar que a gente gostaria de estar, nem da forma que gostaria que fosse, né? Mas a gente precisa fazer a diferença. Se levanta aí, minha filha, começa a orar, começa a clamar pelos teus avós, começa a clamar pela tua mãe, pela tua família, sabe? Porque é de grande importância que o jovem tenha essa consciência de falar assim, Senhor, talvez tem jovem aqui que não tem nem o pai e a mãe aqui presente na igreja. Mas esse jovem, através desse jovem, é que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Jovem, fica firme, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na tua vida. Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é incrível e tremendo em tudo. E hoje, Deus trouxe para a gente a importância de sermos obedientes. E a gente, para fechar, né, o nosso culto, para fechar aqui esse momento de palavra do Senhor, eu queria trazer aqui para vocês 2 Crônicas 20, a
parte B. Não precisa nem colocar. Que fala o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, Deus instituiu aqui nessa casa um pastor, uma pastora, um homem e uma mulher de Deus. Crê nos teus profetas e prosperareis. Obedecei é melhor do que sacrificar. Obedeça ao teu pastor, obedeça a tua pastora. Porque, irmãos, eu tenho certeza que através da obediência, Deus não vai salvar só a tua vida, vai salvar a tua família, a tua casa, os teus amigos, os teus irmãos e todos aqueles que te cercam. Amém?